sequência a apresentação dos itens da NR10, né? Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, né? Nós estamos caminhando para o final desse módulo do nosso curso, que trata especificamente da norma regulamentadora número 10, de segurança em instalações e serviços com eletricidade. Enquanto os colegas estão acabando de chegar na sala, eu peço uma gentileza à equipe 11, que vai apresentar o item 10.10, a equipe 12, que vai apresentar o item 10.11, a equipe 13, que vai apresentar o item 10.12, e a equipe 14, que vai apresentar o item 10.13. Já deixem os materiais prontos e a equipe 11, do item 10.10, por favor, já pode colocar na tela para nós darmos início aí à apresentação dos grupos. Tá bom? Certo. Tá me ouvindo bem, professor? Sim, sim, Caio, perfeito. Eu vou compartilhar aqui, a gente vai apresentar o vídeo nosso, que um integrante do grupo, eu consegui voltar, dá tempo da CML, que eu tinha mandado e-mail, só que Legal. um outro, o Adriano, está em reunião do projeto de extensão dele. Não tem Então, problema. Uma dica, quando você for compartilhar, o botãozinho de compartilhar, seleciona incluir o áudio também. Senão, às vezes, sai só a imagem e não sai o som. Tá bom? Tá, certo. Maravilha. Confirma para mim se está vendo. Ainda não chegou, Caio. Está chegando. Agora estamos vendo a sua tela, mas ainda não a apresentação. Certo. Certo. Ah, tá. Aqui. Vou tirar minha imagem aqui para não carregar o sistema. E está cortando a sua voz. Então, você pode colocar no modo mais expandido da sua tela, aí no canto inferior direito, e a gente tenta também aqui maximizar a visão dos alunos. Aqui. Certo? Dá para ver? Agora sim, agora estamos vendo. Vamos fazer um teste, vamos ver se apertar o play aí, se a gente ouve. Boa noite. Nós somos a equipe 11 e vamos tratar do item 10.10. Tem como título sinalização de segurança. Eu sou o Caio. Caio, agora você fecha o seu microfone, tá? Tá, calma um momento. É que está dando eco, então acho que você tem que voltar e começar de novo. Então, sem problema. Legal. Rapidinho. Boa noite. Nós somos a equipe 11 e vamos tratar do item 10.10. Tem como título sinalização de segurança. Eu sou o Caio e nosso grupo é composto pela Ana e pelo Adriano também. O item 10.10, que tem como título sinalização de segurança, fala que nas instalações de serviço em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto da NR26, sinalização de segurança. Ou seja, existe uma norma, que é a NR26, que trata especificamente de sinalização de segurança. E o item 10.10 vai obedecer a esse disposto, porém, seguindo 7 dos seguintes itens. São eles. Pode passar, por favor. A identificação de circuitos elétricos, travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos, restrições e impedimentos de acesso, delimitações de áreas, sinalização de áreas de circulação de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas, sinalização de impedimento de energização e identificação de equipamento ou circuito impedido. Ou seja, o item 10.10 vai tratar vai obedecer ao que a NR26 faz,
só que seguindo dessas 7 situações. E agora a gente vai especificar cada uma dessas situações. Boa noite. O item A é sobre identificação de circuitos elétricos. Ele consiste em impor uma forma que permita identificar o circuito entre os demais coexistentes. Isso já foi mencionado como exigência no subitem que trata de segurança em projetos, como anilhas, etiquetas ou outro meio seguro e conhecido pelos trabalhadores. Também é muito aplicável aos quadros e painéis elétricos para identificar os dispositivos de comando, seja eles disjuntores, chaves, relés, entre outros. O item B, ele fala sobre travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos. É a utilização de um sistema que permita às pessoas saberem que o dispositivo está bloqueado e que não deve ser operado. Isso deve ser feito de forma clara e objetiva para que evite interpretações erradas. O item C, ele fala sobre restrições e impedimentos de acesso. É a aplicação de recursos ou dispositivos de sinalização que indiquem os impedimentos e restrições ou a permissão de acesso ou permanência de pessoas às áreas ou locais que são de acesso exclusivo, de pessoas advertidas ou por elas acompanhadas e supervisionadas. E o item D é sobre delimitações de áreas. É o processo de estabelecer os limites através de dispositivos adequados e resistentes à situação em que serão empregados. Estes também deverão ser claros e de imediata interpretação pelas pessoas que acessam as áreas próximas. O item E, boa noite. O item E, ele fala sobre a sinalização de áreas de circulação de vias públicas, de veículos, de movimentação de cargas. Assim como a situação anterior, ele deve atender às exigências de sinalização de trânsito quanto às distâncias, dimensões e visibilidade para os condutores do veículo, quer de transporte, quer de movimentação de cargas, ou seja, uma área, por exemplo, como um supermercado, onde tem trânsito de empilhadeiras, caminhões, ou uma subestação que tem ali caminhões e guindastes, tem que ter uma área como se fosse uma via para eles poderem conduzir sem oferecer risco aos demais trabalhadores. O item F, ele fala sobre a sinalização de impedimento de energização. É a aplicação de alguma forma pré-estabelecida e convencionada de conhecimento das pessoas que deixe claro que um certo circuito ou dispositivo não pode ser energizado. Ou seja, tem que ser algo que deixe sem sombra de dúvidas que algo não pode ali receber energia elétrica, por estar incompleto ou por outro motivo. O item G, ele é semelhante ao item anterior, só que dessa vez com o equipamento está danificado. Então, a identificação que o equipamento, o circuito, não pode ser energizado, porque ele tem algum dano e pode ser um risco à segurança. Por exemplo, ali um transformador que está em curto e pode trazer danos materiais ou pessoais. Falando um pouquinho sobre as multas, olhando a NR28, que trata sobre as infrações das normas, olhando o item 10.10, nós vemos que ele é de infração de nível 3. E olhando o anexo da NR28, passa, por favor, ele trata de... Nós vemos que essa infração do nível 3 depende do número de empregados. E ali está a tabela que tem o valor da multa relacionado ao número de empregados. Muito bem. Excelente. Então, a equipe do Caio apresentou o item 10.10, correto? Vocês recebam aí os meus parabéns, né, por terem feito o trabalho e esclarecido essa questão da importância da sinalização de segurança. Veja, é como no trânsito. Imaginem se vocês tivessem que dirigir numa cidade que não tem placa de sinalização, não tem faixa, não tem indicação de sentido, se é proibido ou não. Imagine uma situação dessa. A gente fica difícil. Se não tem semáforo,
não tem sinal de pare, você não sabe qual é a preferencial, uma cidade que você nunca foi. Certamente vão acontecer muitos acidentes. Então, com eletricidade, que é um fenômeno que você não vê, quando você sentir, é tarde demais. Então, eletricidade não tem cheiro, não tem cor, mas mata. É o que eu sempre digo. Então, a sinalização é uma das barreiras de segurança que tem que estar presentes em todas as atividades, né? Então, esse item 10.10 trata disso. Me permita compartilhar com vocês agora um material que foi apresentado por alunos de outras turmas e a gente vê se tem algo a acrescentar. Só me informe a hora que vocês estiverem vendo a minha tela. Eu parei de ver vocês. Estão enxergando, Caio? Tá sim, professor. Excelente. Olha só, como já foi enfatizado pela equipe, o item 10.10 diz o seguinte: aplique a NR26 em todos os trabalhos envolvendo eletricidade, ou seja, sinalização de segurança. E existem cores padrão para serem utilizadas, né? Então, na NR26, né, a cor vermelho, por exemplo, é utilizado para equipamento de proteção e combate a incêndio. Por isso que o extintor é vermelho, a identificação, né, o carro do Corpo de Bombeiros é vermelho, tá certo? Então, tem padronização em relação às cores, em relação a, por exemplo, indicação de partes móveis de máquinas e equipamentos. Pela NR26, deveria ser laranja, mas o que a gente observa que nas indústrias, eles utilizam amarelo, tá certo? O amarelo acaba indicando partes móveis de máquinas e equipamentos. Então, se você tem uma prensa, ou você tem uma serra, então, essas partes móveis, né, com polias, correias, são normalmente da cor amarela, deveria ser laranja. Em termos de sinalização, cartões de prevenção de acidentes, indicando alta tensão, alta voltagem, choque elétrico, nível de tensão, né? O dispositivo de bloqueio, né? E sinalização, não opere, certo? Vocês veem aí os vários tipos de meios de evitar a reenergização de um disjuntor, né? Com uma trava e um cadeado. Quem tem a chave do cadeado? Aquele profissional que está realizando o serviço. Ele desligou e não deve ser reenergizado. Então, a sinalização é importante, porque pode chegar uma outra pessoa lá e falar, olha, acabou a energia, o disjuntor está desligado. Vai lá e liga o disjuntor e mata o eletricista que está trabalhando em cima do telhado ou, né, dentro de um cubículo, de uma subestação ou de uma indústria. Então, a sinalização é extremamente importante. E também para, nesse caso aqui, a identificação de circuitos elétricos. Existe uma identificação de uma linha de transmissão em 88 kV, né? Travamentos e bloqueios. Esse aqui é o dispositivo de travamento do sistema de aterramento de uma subestação. Então, é um dispositivo que gira e você aterra uma determinada parte do circuito. Impedimento de acesso. Normalmente você tem grades, você tem cercas elétricas, você tem algo que impeça fisicamente o contato. Então, é um tipo de restrição, uma barreira. Mas você pode ter uma sinalização, tipo essa que você vê à direita, que é apenas uma corrente plástica, né? Então, ele não impede que uma pessoa não advertida passe por baixo ou por cima. É muito comum, às vezes, você vê veículos, né, da CEMIG ou de quem presta serviço para ela, realizando atividades, né, com um caminhão na via pública, é sinalizado, é colocada uma faixa, e ainda assim tem pessoas que passam de baixo, entendeu? Por quê? Porque não respeitam a sinalização. A sinalização está ali. Existe risco de queda de objetos, existe risco de você ultrapassar aquilo. É o exemplo aqui, por exemplo, esses cones de segurança, essas faixas, ele delimita uma área. Olha, aqui dentro está sendo feita uma atividade, é para identificar. Se você está numa subestação que tem dezenas, centenas de cubículos iguais a esse, se você não identificar, pode haver um equívoco de uma pessoa, um trabalhador ou outros trabalhadores, que vão entrar nesse local
pensando que é o cubículo que está desenergizado, é o outro cubículo. Então, quando você vai fazer uma atividade envolvendo circuitos elétricos, tem que sinalizar, né? E o trabalho em vias públicas também, né? Vocês já devem ter visto, quando tem transportes especiais, né, de cargas pesadas, tem sempre um batedor, tem um veículo na frente, um veículo atrás, sinalização, né? Isso é muito importante. A questão de impedimento de reenergização faz parte daqueles processos lá da NR10 de considerar um circuito desenergizado. Lembra dos 6 passos para considerar um circuito desenergizado? São as dicas, né? DICASS. Dicas. Lembrem-se disso. Identificação do equipamento ou circuito impedido, como está sendo feito aqui. Isso aqui é um painel de uma subestação. Então, para operar essas chaves, você tem que retirar esse impedimento e tem uma notificação do porquê, quem é o responsável por aquela desenergização. Então, não se pode fazer uma operação nesse circuito porque tem uma restrição ali que está devidamente sinalizada. Então, basicamente é isso. Certamente vocês vão encontrar muito material se pesquisarem, né, sobre o assunto, e principalmente quando fizerem o curso da NR10, né? Quando trabalhar numa empresa, uma indústria, vocês terão que fazer o curso de NR10. Tá? Então, agradeço mais uma vez ao grupo do Caio, né? E passamos, né, ao próximo grupo, que vai apresentar o item 10.12, quer dizer, 10.11, equipe 12, apresentando o item 10.11. Está presente? Equipe 12. Boa noite, professor. Está dando para escutar certinho? Perfeito. Certo. Vou apresentar aqui, então. Pode colocar aí na tela. E nós vamos falar sobre os procedimentos de trabalho. Ou seja, o passo a passo. Toda concessionária tem o seu procedimento de trabalho. Ele tem diferentes nomes. Tem passo padrão, passo a passo, procedimento operacional padrão. O importante é que existam os procedimentos. Todos os trabalhadores envolvidos têm que ser treinados para realizar as atividades segundo os procedimentos, com isso evitar a ocorrência de acidentes. Certo? Professor, está dando para ver o compartilhamento? Sim, agora falta a apresentação. Certo. Está dando para ver certinho? Ainda não. Peraí, então. Procura compartilhar a tela inteira. Fica mais fácil, às vezes, você compartilhar uma parte só. Peraí. É porque aqui para mim não está aparecendo o PowerPoint. Deixa eu tentar compartilhar de novo. Isso. O Chrome está aparecendo? Sim. Certo. Apareceu o PowerPoint ou não? Ainda não, Caio. Não. É que aqui não está aparecendo para eu compartilhar o PowerPoint. É que você está compartilhando um arquivo. Compartilha a tela inteira, tudo. Né? Aí fica... É que ali está aparecendo no Chrome. Deixa eu ver se consigo jogar o PowerPoint para o Chrome. Tá certo. Deixa eu tentar de novo. Agora foi? Agora apareceu. Certo. Você pode clicar em ocultar aqui embaixo, ó. Certo. Isso. E coloca para apresentação. Eu vou dar ênfase aqui na sua apresentação. Tá? Tiago, Caio, Juliana e Luca. Muito obrigado. Pode começar então, senhor? Tá em frente. Certinho. Primeiramente, boa noite a todos. Assim como o professor falou, meu grupo é composto por mim, Caio, pelo Tiago, pela Juliana e pelo Luca. A gente vai falar um pouco sobre a norma 10.11,
que trata sobre procedimentos de trabalho, que nada mais é que as medidas que os trabalhadores têm que tomar para manter a segurança dos mesmos e das pessoas que estão envolvidas com o serviço intactas. Bom, primeiramente, esse primeiro tópico aborda que o trabalhador, ao prestar serviço a uma instalação elétrica, deve seguir procedimentos rigorosos em todos os trabalhos, sendo esse passo a passo, entre aspas, feito primeiramente por profissionais que estão dentro das exigências pedidas na norma 10.8, visto anteriormente, onde os mesmos irão detalhar minuciosamente todos os procedimentos para que não haja problemas durante o processo. Já esse próximo tópico explica um pouco mais sobre o tópico acima, onde o mesmo que diz que os trabalhadores que irão entrar em contato com algum sistema elétrico devem possuir ordens muito específicas, sendo essas ordens dadas por superior autorizado, contendo no mínimo o tipo, a data, o local e as referências aos procedimentos de trabalho a serem abordados, tendo assim em vista a segurança do trabalhador envolvido e do completo sucesso do trabalho. Professor, posso só mutar o meu microfone para que o próximo possa falar, para não dar eco? Vai em frente. Certo, rapidinho. Ainda está mudo. Quem que está falando, Caio? Ô, professor, tá me ouvindo aqui? É porque Agora o sim. Agora sim. nosso. É porque, calma aí rapidinho, que o áudio do outro cara do nosso grupo aqui tá dando problema. Tá tentando ativar aqui. Só um minuto aqui que eu vou falar com ele. Professor, E aí, meu jovem? boa noite. Eu mandei uma pergunta para o senhor no chat aí. Se o senhor quiser, eu posso falar em voz alta. Não tem problema, não. Podemos deixar para depois? Vamos deixar o grupo apresentar? Tem problema. Oi, boa noite, professor. Tá dando para escutar? Está dando eco, tem mais de um microfone aberto. Agora tá normal? Ainda não. Mas você entendeu? É isso que eu acho mais difícil. E aquele lá que você faz Não sei de onde pode estar vindo o eco. Professor, o senhor está ouvindo agora? Agora sim. Tá, então eu vou apresentar aqui a minha parte. Sobre o tópico 10.11.3, com esse tópico a gente pode ver as especificações que o trabalhador vai receber do seu supervisor.
Então, dentro disso, tem de uma forma geral um objetivo, campo de aplicação, base técnica, competências, responsabilidades, disposições gerais, medidas de controle e orientações finais. Então, basicamente, isso é esse tópico. E aí, passando para o próximo, que é logo em seguida o 10.11.4, nesse item da norma, exige que o trabalhador seja adequado na norma 10.8. E, além disso, que possua treinamento de segurança e saúde, obtendo sempre os procedimentos ditos no tópico desse slide, que está escritinho aqui. E para que então mesmo possa participar do processo para adquirir o SESMET, eu não sei, SESMT, ajudando assim, após o processo, o trabalhador está pronto para passar pelos procedimentos rigorosos e tendo assim segurança em qualquer meio elétrico. Boa noite. Bom, o item 10.5, ele diz que a autorização referida no item 10.8 deve estar em conformidade com o treinamento ministrado. O que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer basicamente que a empresa é responsável por manter o nível de treinamento básico de todos os funcionários que trabalhem no sistema elétrico. E isso aí é necessário para que seja possível que o funcionário, por exemplo, tome frente de determinada situação de risco que envolva alguma situação de sistemas elétricos, né? Pode passar. Aí o item 10.11.6, ele diz que toda equipe deverá ter um de seus trabalhadores indicado e em condições de exercer a supervisão e a condução dos trabalhos. Basicamente, isso aqui diz que é necessário que um dos trabalhadores seja indicado para que faça a supervisão e a condução de todos os serviços relacionados a sistemas elétricos, ou seja, ele vai exercer o papel da liderança dos demais trabalhadores. Outra coisa também é que, quando é um trabalho envolvendo sistemas elétricos, é necessário ter pelo menos 2 pessoas envolvidas, e uma desses seria esse coordenador, no caso, ou supervisor. Partindo para o 11.7 agora, esse tópico ele precede que os trabalhadores que irão realizar tal serviço, antes mesmo deles se reunirem para realizar esse trabalho, eles precisam projetar e planejar os procedimentos necessários, tanto os procedimentos quanto as formas que eles devem tomar durante esse trabalho para atender todos os tópicos que estão presentes nessa norma regulamentadora. E finalizando com 11.8, esse tópico, basicamente, ele pede aos profissionais que tenham capacitação e competência para realizar os trabalhos envolvendo eletricidade. Então, tanto na parte técnica quanto na parte de proteção, priorizando a segurança e a saúde dos mesmos. E só para finalizar, a gente colocou em todos os tópicos que, em relação a todas essas normas, é aplicada uma multa aos provedores dos serviços de aproximadamente R$ 8.000. Bom, muito bem. Então, terminou o item 10.11. Agradeço a equipe aí. Tivemos aí alguns problemas, né, com a distribuição das tarefas, a questão do planejamento da tarefa, a questão da sequência de realização dos passos da tarefa. Então, vocês veem como não deve ser feito um trabalho. Um trabalho bem feito, ele é planejado, tem um responsável que divide. Você vai primeiro, você vai segundo, usa esse equipamento, usa aquele outro equipamento, testa os equipamentos antes, para ver se tem isolação adequada, se a quantidade de pessoas, se o passo a passo da tarefa vai ser seguido. Não pode ter improvisação. Com eletricidade, a falta de procedimento gera o risco do acidente. Então, para ter uma medida de controle eficaz, é preciso esse estudo prévio. Vamos fazer uma atividade. Qual é a atividade? Quais são os perigos envolvidos?
Como vamos dividir essa atividade em passos menores? Então, por exemplo, vamos substituir um equipamento, né, um isolador, né, de uma rede de média tensão em 3,8 kV, com a linha viva. Não vou desligar a rede. Como fazer essa substituição de um isolador com a linha energizada? Então, veja, existem perigos. Vai ter tensão ali, tem que isolar. Qual o primeiro passo? Quantas pessoas? Precisa de um caminhão? Né? Que equipamentos e que fitas isolantes, que cones, que tipo de material eu tenho que usar para isolar a rede? Que materiais eu vou ter que usar para sacar, para retirar o isolador? Então, tem uma sequência de atividades que tem que ser feita e tem que ser avaliado o perigo em cada etapa. Se um pula uma etapa ou não faz a sua parte, coloca em risco o outro colega. Então, a norma coloca a figura do responsável pela tarefa. O que o responsável pela tarefa tem que fazer? Tem que checar se todos os materiais estão prontos, se todos estão sabendo, têm a competência para fazer aquela tarefa ou não. E isso é que garante que a tarefa seja realizada com sucesso. Então, fica claro que é importante, aliás, é fundamental que todas as atividades envolvendo sistemas elétricos tenham procedimentos, e esses procedimentos têm que ser desenvolvidos com acompanhamento da área, né, chama SESMIT, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Como foi dito pela colega, né, o SESMT, SESMIT, né, que tem um engenheiro de segurança, tem um técnico de segurança, junto com a equipe dos profissionais, dos especialistas, vão padronizar a realização da tarefa. Por isso que se diz passo padrão, padronização. Tem muitas normas que têm que ser seguidas, né, em todas as atividades, para fabricação, para montagem, para operação. Então, na atividade envolvendo a eletricidade, haver padronização, haver padrões de comportamento, de realização da tarefa é fundamental. Por quê? Porque já estudou quanto tempo leva, como evitar os perigos na realização daquela tarefa, qual a melhor posição, qual a melhor ferramenta, qual a quantidade de pessoas, qual é a sequência que tem que ser feita. Por isso que esse item é extremamente importante. As empresas que não têm padronização não atendem a NR10. Fica no improviso. Vamos fazer. Chama o Zé do Fio lá, e ele vem aqui, ele emenda de qualquer jeito, ele faz a luz acender. Isso não garante que não vai pegar fogo na instalação, ou não vai acontecer um acidente. Então, o improviso é uma receita para o insucesso. Por isso que a norma colocou todas as atividades que envolvem eletricidade têm que ter uma padronização. Entendeu? Ficou claro a importância desse item? Então, passamos para o próximo, por favor. Agora, a equipe 12 apresentou o item 10.11, a equipe 13 vai apresentar o item 10.12. 10.12 também é um item importante, todos os itens da NR10 são extremamente importantes. Um está relacionado ao outro, né? Então, vocês viram lá 10.8, capacitação, qualificação, autorização e habilitação de trabalhadores. 10.9, a questão de combate a incêndio. 10.10, questão da sinalização. 10.11, procedimentos de trabalho. Então, 10.12, situação de emergência. Quem que vai ser? Quando as coisas não acontecem conforme o previsto e você tem que agir, né, para evitar uma situação de maior dano, o dano já aconteceu, então tem que ter planejamento também. Houve uma enchente.
A Unifei, né, esse riozinho da Unifei transbordou. Quantas saídas tem na Unifei? Essa é uma pergunta importante de se fazer. É possível sair. Quantas portarias? Tem 2 portarias. As 2 saem sempre para o mesmo lado, o lado do rio. Se inundar tudo, não tem como sair da Unifei. Olha que coisa interessante. Quer dizer, alguém pensou em plano de ação de emergência? Então, esse é o item que vai tratar aqui o 10.12, o item 10.12 da norma NR10. É o Ricardo, o Pedro, mais o Ricardo e o Flávio que vão apresentar. Boa noite, professor. Tudo bem? A apresentação está aparecendo certinho? Agora sim, pode dar início, viu? Professor, está escutando? Perfeito, muito obrigado. Então vou começar. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Nosso grupo ficou com a norma 10.2, situação de emergência. Mas para começar, eu vou falar um pouco do plano de emergência da NR10, que tem como objetivo de formular um plano que assegura vidas profissionais envolvidas nas instalações elétricas com carga superior a 75 kW, em caso de emergência. A empresa deverá desenvolver e aplicar métodos de resgate padronizados e adequados às suas atividades, disponibilizando os meios para a sua aplicação. Aí agora, na primeira norma, né, 10.12.1, pode passar, Ricardo. Ela fala que as ações de emergência que envolvem a instalação e serviços com eletricidade devem constar do plano de emergência da empresa. Com isso, é explícita a obrigatoriedade de elaborar procedimentos emergenciais para instalações elétricas, baseando-se na análise de possíveis falhas e ameaças externas. Assim, né, para possibilitar e garantir que é necessário alocar recursos humanos e materiais, tais como treinamento de pessoas, dispositivos e instalações para serem acionados em caso de alguma ocorrência capaz de criar situações de perigo, equipamentos e ações externas de preparações para situações de perigo decorrentes de falhas operacionais. Assim, é imprescindível a integração dessas ações emergenciais no plano geral de emergência de uma empresa. Pode passar, Ricardo. Aqui a gente acha que para elaborar um plano de emergência é simples, mas não. A gente pesquisou e tem várias empresas que só fazem isso, que só estão nesse ramo, e esse é algumas que a gente colocou, que elas dão assessoria para outras empresas só para elaborar um plano de emergência. Aí já na próxima foto, a gente consegue ver que não é tão simples assim fazer um plano de emergência, porque é muito mais complexo do que a gente pensa. Por exemplo, isso daí de evacuação contra incêndio. Quantas possibilidades, probabilidades tem que fazer e você tem que constar, né, num plano de evacuação, por exemplo. Então, tem empresas certas para isso que fazem só esse plano. Professor, consegue me escutar? É muito baixo, viu? Fica melhor assim? Um pouquinho. Bom, eu vou falar sobre o tópico 10.12.2. Sobre ele, é muito importante que os trabalhadores autorizados estejam sempre devidamente capacitados para realizar resgates e prestar primeiros socorros a acidentados, principalmente através da aplicação da reanimação cardiorrespiratória. Essa habilidade é de grande importância, já que a rapidez na reanimação de uma parada cardiorrespiratória é essencial para aumentar as chances de sobrevivência, como mostra aí na tabela. A competência em técnicas de socorro, remoção e transporte de pessoas acidentadas deve ser dominada e a disponibilização de equipamentos e conhecimento é de importância crucial para os trabalhadores em algum possível acidente. Isso pode envolver a desobstrução de vias respiratórias, a aplicação de reanimação cardiorrespiratória e o uso de métodos adequados de resgate. Para isso, é estabelecida uma obrigatoriedade de atribuições e treinamentos para os trabalhadores, com os custos a cargo dos empregadores. Essa medida visa a preservação da vida em situação de acidentes
envolvendo eletricidade, reforçando a importância de ação rápida e eficaz para assegurar a segurança e o bem-estar dos colaboradores. Boa noite. Eu vou falar sobre o item 10.12.3. A empresa deve possuir métodos de resgate padronizados e adequados às suas atividades, disponibilizando os meios para sua aplicação. As empresas devem planejar esses meios de resgates adequados ao local que a sua atividade ocorre, pois essas atividades o trabalho pode ser feito em áreas de altura ou túneis, galerias subterrâneas e locais com serviços elétricos, onde podem estar muito distante de serviços de socorro, onde a própria empresa, os brigadistas, vão ter que oferecer. Logo, a norma pede que esse serviço seja feito de uma forma padrão para quando for necessário, ele seja realizado rapidamente com uma boa eficiência, de uma forma padronizada do meio de resgate. Além desse item, eu também vou falar do item 10.12.4. Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a manusear e operar equipamentos de prevenção e combate a incêndio existente nas instalações elétricas. Nos treinamentos, além de a empresa mostrar onde são os pontos de encontro e as rotas de emergência, caso ocorra algum sinistro, né? Ela também vai ensinar aos colaboradores, aos trabalhadores, a manusearem os equipamentos de combate a incêndio, como hidrante e extintores, nesses treinamentos que a empresa dá aos trabalhadores, sendo muito importante que os próprios trabalhadores da empresa saibam utilizá-los caso ocorra algum acidente. Muito bem. Falei, tivemos a apresentação, então, desse grupo, né, sobre medidas de emergência. E esse tópico também é realmente muito importante, e eu gostaria de enfatizar com vocês essa tabela que foi apresentada pelo grupo sobre os tempos de reanimação. Então, se você tiver uma parada cardiorrespiratória, por um choque elétrico, por exemplo, e você reanimar, aplicar massagem cardiorrespiratória, após 1 minuto da parada, a probabilidade de reanimação é 95%. Um minuto, coração parado, ainda tem oxigênio dissolvido no sangue que, ao ser pressionado, né, com a massagem cardíaca, esse oxigênio vai chegar até o cérebro e vai alimentar os neurônios, então não vai ter morte cerebral. Se passar 2 minutos, a probabilidade de reanimação da vítima cai para 90%. Se passar 3 minutos, a probabilidade cai para 75%. Se passar 4 minutos após uma parada cardíaca, para dar início à reanimação, né, cardiopulmonar, você tem 50% de chance de reanimar a vítima. Você tem 50% de chance de morte, tá certo? Se passar 5 minutos da parada cardiorrespiratória, você só tem 25% de chance de recuperar a vítima. Ou seja, 75% de chance de morte. Se passar 6 minutos, a probabilidade de reanimação da vítima é 1 minuto. Se passou 8 minutos, a probabilidade é 0,5%. Então, vocês veem a importância de você ter procedimentos de emergência, equipes de brigadistas treinados para, se acontecer uma situação que exija uma ação de primeiros socorros, não só eles conheçam os procedimentos, saibam realizar,
mas façam isso dentro do tempo que garanta a sobrevida daquela pessoa. Porque imagina o seguinte, imagina que você está na sua casa, né, final de semana, e resolve, junto com os seus pais, né, nós vamos consertar a rede elétrica aqui, vamos trocar o chuveiro, e acontece de seu pai ter uma parada cardiorrespiratória por um choque elétrico. Você não sabe fazer a massagem cardíaca, você liga para o Corpo de Bombeiros. Qual é o telefone do Corpo de Bombeiros? Quem sabe? Ó, já passou 30 segundos. Qual é o telefone do Corpo de Bombeiros, pessoal? Já passou 1 minuto. Telefone do Corpo de Bombeiros. 193. 193. Se você não souber esse número, você tem que guardar no seu celular. 193, Corpo de Bombeiros. Tudo bem. Olha, meu pai teve uma parada cardiorrespiratória aqui, não está respirando, o coração não está batendo. Eles vão deslocar uma equipe e vai orientar você. Ó, faça a massagem cardíaca. Não sei fazer. Quanto tempo vai levar para o Corpo de Bombeiros chegar até a sua casa, chegar até onde está seu pai e fazer os procedimentos? 10 minutos. Pronto, a chance de vida dele acabou. Você percebe como no trabalho com eletricidade, na NR10 foi colocado esse item, não foi por acaso. Porque o risco é muito alto. Um choque elétrico pode levar a uma parada cardiorrespiratória. A gente viu isso. Intensidade da corrente elétrica passando pela mão esquerda, tronco, pés, acima de 10 miliamperes, é o limiar de largar. A pessoa não consegue soltar, pode ficar presa. Então, depende da intensidade da corrente, a duração do choque, a resistência do corpo humano, o percurso da corrente elétrica, a frequência da corrente, tem vários fatores. Mas ninguém quer testar. Quanto que eu aguento? Não faz sentido. O corpo humano não foi projetado para receber corrente elétrica. Por isso que é importante, né, todas as outras medidas preventivas que nós estudamos aqui. Agora, quando essas medidas não forem suficientes e houver uma vítima, a alternativa que sobra é como socorrer a vítima. Então, esse item que foi colocado ali, nós vamos voltar a tratar sobre esse tema, sobre primeiros socorros, né, e reanimação cardiopulmonar, no próximo tópico, né, do nosso curso. Tem 3 módulos do curso. Um fala sobre segurança, um fala sobre segurança com eletricidade, que é esse, que é basicamente NR10, e o próximo módulo vai tratar de primeiros socorros. Tá bom? Então, dito isso, há alguma pergunta? Foi claro nessa observação? Vocês têm esse manual de interpretação da NR10, muitos de vocês leram ele somente a sessão que vocês iam apresentar. Eu recomendo que vocês leiam esse manual de interpretação e aplicação da NR10 inteirinho, e não uma vez só. E tentem entender por que é importante. Não só porque a nossa prova é semana que vem, dia 23, né, quinta-feira, 19 horas, vocês vão fazer a P3, né, de segurança no trabalho. E nós temos aula na próxima semana, é 15, feriado. Então, na outra semana, dia 22, né, ainda estamos falando sobre segurança com eletricidade, dia 23, vocês têm aí a P3. O que vai cair, professor? Tudo sobre NR10. Então, tem tempo que vocês estudarem, mas não é só estudar para a prova, é estudar para a vida. Esses conhecimentos salvam vidas. E um dia vai salvar a vida de uma pessoa que você ama. Né? E pode ser você. Se alguém que trabalha com você tiver esse conhecimento, ele poderá ser bastante útil na preservação da sua própria vida. E você, na vida das outras pessoas. Tá certo? Alguma pergunta? Foi claro, pessoal? Então, agradeço a equipe que apresentou o item 10.12 e peço à equipe 14 agora apresentar o item 10.13, responsabilidades. Já está presente, pessoal da equipe? Professor, Sim. tá dando para escutar? Perfeito.
Eu vou apresentar aqui, o Gabriel vai começar falando e depois vai passar para mim e para a Stephanie, tá? Legal. 10.13, responsabilidades. Vocês podem compartilhar a tela. O que eu fiz? Tá dando para ver? Sim, Kimberly. Ah, tá. Só vou desativar o microfone aqui. Gabriel, pode falar aí. Tá. Você pode colocar no modo de apresentação, Kimberly, é só clicar embaixo aqui, ó, canto inferior direito. Isso, nesse íconezinho. Não, bem, tem o mais, tem o menos. Isso, esse aí. Excelente. Obrigado. Boa noite. Tá me ouvindo, professor? Sim. Bom, sou o Gabriel, a gente vai falar sobre o item 10.13, que é responsabilidades, né? O principal objetivo da NR 10.13 é garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que estejam envolvidos direto ou indiretamente em atividades que envolvam instalações elétricas e ou serviços com eletricidade, né? Estabelecendo os requisitos e as condições mínimas para a prevenção de acidentes, para que esteja em um ambiente de trabalho seguro, né? O item 10.13.1, ele diz as responsabilidades quanto ao cumprimento desta NR são solidárias aos contratantes e aos contratados envolvidos, né? Quando a gente fala de responsabilidade, as NRs são leis e é uma lei trabalhista para os funcionários CLT da empresa, né? E se há uma lei trabalhista, a empresa tem a responsabilidade dela e o trabalhador também tem as suas responsabilidades. Todo mundo tem que cumprir essas responsabilidades e aquele que não cumprir pode sofrer alguma forma de punição. Pode. Certo. Boa noite, sou a Kimberly. Vou falar sobre o item 10.13.2, que basicamente diz que os contratantes têm total responsabilidade de deixar tudo na empresa autoexplicativo, né? Com placas, ou até mesmo aviso no chão e tal, constando os perigos que eles podem estar correndo risco, né? E principalmente por conta da NR10, a questão do risco elétrico. Stephanie, não está dando para te ouvir. Acho que agora tá melhor. Sim. Só um minutinho. Eu vou começar de novo. Meu nome é Stephanie. Eu vou apresentar o item 10.13.3, que diz que cabe à empresa, na ocorrência de acidente de trabalho envolvendo instalações e serviços de eletricidade, propor e adotar medidas preventivas e corretivas. Embora seja um item meio que lógico, esse item diz que a gente tem uma necessidade de realizar uma análise minuciosa quando ocorre um acidente de trabalho. E essa análise deve ser levada em consideração diversos fatores de diferentes naturezas e resultando isso, a gente consegue identificar a proposta para fazer uma medida de segurança específica para evitar aquele tipo de acidente. Porque a gente tem que evitar o acidente ao máximo, a gente tem que ter o objetivo de prevenir acidente, reduzir o risco e utilizando as opções disponíveis para a gente conseguir minimizar cada vez mais acidentes dentro do ambiente de trabalho.
Infelizmente, acidentes de trabalho ainda ocorrem, infelizmente, em grande parte das empresas, mas é algo que a gente deve buscar, melhorar sempre, entender o que aconteceu para melhorar cada vez mais. Então, realizando uma análise criteriosa de origens, de causas desses acidentes, a gente consegue implementar medidas de prevenção e correção. Bom, o item 10.13.4, no item A, ele diz que cabe ao trabalhador zelar pela segurança e saúde de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões de trabalho. Ou seja, não é assim jogar tudo nas costas do engenheiro de segurança ou do técnico, né? Aqui também é obrigado a zelar pela saúde de outras pessoas e pela segurança das outras pessoas, né? Que você tem que apoiar os profissionais que são qualificados e habilitados, né, no que diz respeito à segurança e à saúde do trabalhador dentro do local de trabalho. Isso é obrigação de todos. O item B significa basicamente os próprios trabalhadores, né, conciliarem para fazer tudo isso acontecer. Além dos contratantes terem que estar fazendo suas obrigações, os trabalhadores também. E no caso, o que eles podem fazer é se responsabilizar usando os EPIs, os EPCs, ou passando para outras pessoas que, às vezes, ao omitir informações, não estão sabendo certamente como utilizar esses equipamentos. Eu vou falar sobre o item C, que fala sobre comunicar de imediato ao responsável pela execução dos serviços as situações que para considerar risco de segurança, a sua saúde e de outras pessoas, a sua segurança e a saúde de outras pessoas. Deveria ser uma prática, relatar prontamente assim que acontece, assim que é visto, enxergado qualquer situação de perigo. Deveria ser algo normal a gente relatar um supervisor de serviço e, tipo, não para deixar uma responsabilidade só envolvendo superiores, mas também para facilitar a avaliação da situação atual, porque às vezes a gente consegue entender muito mais o que está acontecendo através do olhar de uma pessoa que está lá passando por essa situação. Muitas das vezes a gente não consegue planejar uma situação de controle, de defesa e qualquer outra coisa do tipo, se a gente não sabe o que está acontecendo. E uma pessoa que está em campo, um profissional que está em campo, que está vendo os problemas que está acontecendo, ele consegue falar, e ele falando consegue dar uma oportunidade de visão muito maior para o pessoal que está planejando desenvolver uma solução para evitar problemas. E com isso eles conseguem orientar melhor, esclarecer melhor e se prevenir melhor com tudo que pode acontecer. É importante lembrar também que esse item está ligado basicamente com o item o subitem 10.14.1, que também trata de coisas bem semelhantes. Eu acho que é só isso. Kimberly, avança o slide, por favor. Isso, mais um. Isso, e pode voltar. Aí no item 10.13, né, ele foi avaliado com grau 4 e do tipo S. Ele é aplicado no item 10.13.2 e 13.3, né. A gradação de multas em reais pode ser de R$2.000 até 5.750, dependendo do número de funcionários. É isso. Muito bem. Então, vejam, esse item 10.3 tratou da questão das responsabilidades. Então, cabe responsabilidade a todos os trabalhadores e a todos os gestores de uma empresa. Então, de quem é a responsabilidade de segurança? De todos. Mas principalmente dos que estão na liderança.
Porque a liderança dá o exemplo. Quer ver? Faz sentido se o seu pai dizer para você assim, filha, ou então filho, se for dirigir, não beba. E se beber, não dirija. Possivelmente ele fala isso para vocês. Mas ele mesmo não cumpre aquilo que faz. Então, se o exemplo não vem de cima, de quem está liderando, como que você quer que o subordinado busque proativamente cumprir uma norma, ter uma atitude preventiva, comunicar uma situação de perigo ou de risco? Então, o que a gente observa? Depois que acontece um acidente e há uma análise, né, quais foram as causas, né, quais são as causas imediatas, quais são as causas básicas, qual é o problema de falta de gestão, falta de controle, falta de procedimento, não cumprimento dos procedimentos. Então, aí chega-se à causa raiz da maioria dos problemas. E o acidente não acontece por acaso. Não é, é culpa do trabalhador. A empresa ofereceu tudo, a empresa deu EPI. Gente, dar EPI não é fazer segurança. EPI é obrigação. A questão da segurança começa com atitudes preventivas, na contratação dos profissionais adequados para cada atividade, na definição, no estudo das tarefas a serem realizadas, das ferramentas a serem utilizadas e de uma vigilância constante em buscar excelência, produtividade, mais segurança, qualidade de vida no ambiente de trabalho. O trabalho não pode ser um meio de morte. Imagina, seus pais não saem da casa de vocês para ir trabalhar, para pagar a despesa de vocês aqui em Itajubá, e fala assim, tchau, minha esposa, não sei se volto vivo hoje. Não, ele sai e a sua esposa, né, tem a certeza que ele vai voltar vivo para casa. É assim que todos nós esperamos. Mas não é isso que acontece. A gente vê mortes com eletricidade no Brasil, acontece 2 por dia. Tem mais de 700 mortes todo ano, vítimas de acidentes envolvendo eletricidade. Então, hoje, certamente morreu mais 2 pessoas. Tipo, poxa, professor, mas é muito pouco, né? Só 700 pessoas por ano e tal. Isso, aquilo que se tem notícia que vincula a morte à causa que é eletricidade. Quantos pedreiros em cima de uma laje encosta um vergalhão de ferro numa rede de média tensão, 13,8, cai, e aí chega no pronto-socorro, fala-se assim, ele caiu do prédio, então causa morte, queda. Não é, causa morte foi eletricidade. Então, as estatísticas, elas revelam ainda uma situação de precarização do trabalho, dos processos do trabalho, de falta de capacitação, de qualificação, de habilitação, e, pasmem, até mesmo nos níveis superiores. Não é incomum vocês encontrarem dentro da Unifei situações de perigo e falta de controle de risco, né? Então, vocês passam por vários laboratórios dentro da Unifei, observem, será que todas as atitudes de educação são permeadas pelos valores de segurança? Será que todos os professores que dão aula de laboratório têm treinamento da NR10 e sabem conscientemente praticá-los? Então, é esse o intuito, né, desse curso básico que vocês estão tendo aqui, para despertar o interesse para a área de segurança. Por quê? Isso pode ser fundamental na evolução da carreira de vocês. Tá certo? Bom, então nós tivemos a apresentação dos grupos equipe 11, 12, 13, 14. A equipe 15 está presente? Para facilitar, vou compartilhar a tela, e aí vocês, por favor, me informem aqui. Ó. Equipe
equipe 15, são esses números de matrícula aqui. 2021, 2021, 21, todos 21. Alguém vê o seu número de matrícula refletido aqui? Oi, professor. Sim, tudo bem? Sou da equipe 15. Excelente. Então, pode dar início à apresentação, por favor. Professor, nós não preparamos essa semana, não. Nós achamos que no máximo ia ser 4 grupos por semana. Bom, então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos interromper, então, a nossa apresentação de hoje e vamos combinar que para o dia 22, seria não na quinta-feira que vem, na quarta-feira que vem, porque é feriado, dia 15 é feriado, tá? Mas vocês se planejem, porque a gente encerra, então, o nosso curso com as apresentações da equipe 15, 16, 17 e 18. Então, fica para a próxima quarta-feira a apresentação de vocês e fica a minha sugestão, né, recomendação. Leiam com muito cuidado, de novo, todos os itens da NR10, desde o comecinho. Esse manual aqui de auxílio na interpretação e aplicação da NR10, eu conheço pessoalmente os autores, João José Barreto de Souza e o Joaquim Gomes Pereira. O João José Barreto de Souza é engenheiro, tem uma larga experiência na área de projetos, instalações elétricas industriais. E o Joaquim Gomes Pereira é auditor do Ministério do Trabalho. Então, eles têm experiência e conhecimento, né, sobre a própria norma NR10, sobre os processos, né, envolvendo empresa, sindicato, governo, e como juntos fazer com que esses conhecimentos salvem vidas e promovam um trabalho seguro, né? Isso independentemente da idade do trabalhador, do nível de educação do trabalhador, que infelizmente há muitos trabalhadores no setor elétrico que não têm ou não teve a chance que vocês estão tendo. Vocês estão fazendo uma universidade, curso superior de engenharia elétrica. É esperado que vocês tenham desenvolvido competências, conhecimentos suficientes para quando forem gestores, supervisores, coordenadores, donos de empresas, vocês tenham a questão da segurança como uma prioridade, não só para a preservação do seu negócio, mas principalmente pela preservação de vidas, né? E no trabalho com eletricidade, lembre-se sempre, eletricidade não tem cheiro, não tem cor, mas pode matar. Tá certo? Foi claro? Alguma pergunta em relação a essa questão da NR10? Então, teve uma pergunta de um aluno, deixa eu ver aqui no chat, não pude responder naquele momento, a gente pode dar uma olhada agora. Aqui, foi do Tony, né? E a Kimberly, não, perfeito. Então, o Tony falou a respeito de presenças e notas. Então, eu estou compartilhando a tela com vocês no Moodle. Então, onde vocês, deixa eu colocar aqui, mudar visão para estudante, é mais fácil de vocês visualizarem. Onde que vocês têm essas informações até o momento que foi atualizada essa planilha? Então, vocês vêm aqui, todos os vídeos estão disponíveis aqui, e aí, deixa eu ver se eu já compartilhei. Aqui, ó, conceitos e presenças até 20/9. Então, ao clicar aqui, vocês vão ter essa planilha com essas informações, né? Até aquela data, a gente tinha aqui o número de matrícula, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aí, o número de matrícula, vocês têm a informação a nota do desafio, questionário que foi realizado no próprio ambiente, que a autocorreção permite que você veja que você acertou, que você errou,
os desafios investigativos, a média dos conceitos, né, obtidos aqui. Então, por exemplo, no caso dessa primeira linha, é a soma desses 4 conceitos dividido por 4 tarefas, é o conceito, o valor médio obtido aqui para as atividades feitas no ambiente à distância, né, as atividades que vocês têm à quinta-feira, mas pode fazer em qualquer outro dia, né? E nas quartas-feiras a gente tem o nosso encontro aqui para discutindo e incentivando vocês a aprender sobre esse assunto, né, que é muita informação. E aqui tem a nota da primeira avaliação e a média que foi feita ponderando aqui esses conceitos, né, de EAD e da avaliação. E o número de ausências que vocês tiveram até aquela data. Então, o que eu planejo fazer? Vou atualizar, nós estamos terminando o terceiro desafio investigativo, então vocês vão ter aqui o segundo, terceiro desafio, o segundo já está aqui, vai entrar o terceiro desafio investigativo, a segunda avaliação, mais os exercícios, né, que estão disponíveis para vocês fazerem, lembrando que é responsabilidade de vocês ficar atento ao ambiente quanto aos prazos para a realização desses trabalhos, tá? Então, nós terminando aqui, ó, terminou dia 6, o terceiro, o exercício 3, tem até o dia 6 de dezembro para fazer o exercício 4, tá? E fiquem atentos às orientações aqui. Nesse caso aqui, esse exercício, as respostas têm que ser respondidas de modo sequencial, né? Você pular para a 10ª questão, você não vai conseguir voltar para a primeira. É isso que está sendo dito aqui, tá bom? E o quarto desafio investigativo, isso que eu queria conversar com vocês. Já que nós estamos terminando, né, esse conhecimento sobre a norma NR10, eu proponho aqui o quarto desafio. Ou seja, vocês estudaram a norma, apresentaram cada item da norma, discutimos aqui qual é a correta interpretação da norma, e agora vem um desafio mais prático, né? É um estudo de caso. Você vai levantar as conformidades e as não conformidades à NR10 em uma indústria da região. Aí você fala, professor, mas eu não tenho acesso à indústria e tal. Então, vamos lá. O que nós estamos colocando aqui? Nessa disciplina, a gente despertou a atenção de vocês para a importância da segurança do trabalho, né? Nesse desafio investigativo, a orientação é que vocês devem verificar conformidades ou não conformidades à luz da NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, de uma pequena indústria da região, caso isso não seja viável, da sua residência ou da sua república, tomada como exemplo didático. Então, eu compartilhei um roteiro que foi feito, né, pelo diretor executivo do Grupo GIN Industrial, ex-aluno da Unifei, o engenheiro Jonas, e esse roteiro, né, vocês têm aí um exemplo de como fazer uma APR, uma análise preliminar de risco, né? E realizar esse estudo, né, de verificação, o que está em conformidade com a norma e o que não está em conformidade com a norma. E até que, eventualmente, calcular qual seria a multa, se vocês fossem auditores do Ministério do Trabalho, que vocês aplicariam nessa empresa. Claro, a ideia não é assustar ninguém em relação a isso, mas é para ver que, mesmo as empresas que se consideram, né, cumpridoras das normas regulamentadoras, no caso da NR10, certamente vão ter oportunidades de melhoria. Então, alguns grupos, né, conseguiram fazer, procurando, por exemplo, uma serralheria, né, conversa com o proprietário, o dono da empresa, falou, olha, eu sou aluno de engenharia elétrica, fazer uma disciplina de segurança, preciso fazer um trabalho acadêmico, e eu gostaria de ter a sua autorização, né, para vistoriar as instalações, se você permitir tirar fotos, vou montar um relatório e uma análise do que está dentro da norma, que atende à norma, e o que não atende à norma, e isso
devolvo para a pessoa, claro, sem nenhum compromisso de que vocês vão conseguir fazer um trabalho completo, mas pode ser uma experiência interessante. Você se formando, você vai falar, poxa, essa empresa atende a NR10, aí item por item você vai verificando. Então, supondo que você fosse fazer na sua república, a primeira coisa, você vai buscar essa permissão. Não pode chegar numa empresa de uma pessoa ou na república e tirando fotos e, a partir disso, fazendo esse estudo de relatório técnico de inspeção, o chamado RTI. Você tem que ter autorização, tem que explicar por quê e garantir que você, ao fazer esse trabalho, não corra nenhum risco, né? Isso é importante, né? Vocês não têm nem a minha autorização para vocês fazer nenhuma ação que coloque vocês em perigo. Então, o desafio pode ser feito, por isso que eu disse, pode ser feito na sua casa, e aí você é o responsável, tá? Agora, se há a possibilidade de um grupo conversar com o dono de uma pequena empresa e fazer essa análise, pode ser uma padaria, né? Respeitando, é claro, esses princípios da segurança, da higiene. E aí, o que se vão fazer? Uma análise preliminar de risco, elaborar o relatório, e esse relatório tem um exemplo aqui, né? O que você verifica? Primeira coisa é o prontuário das instalações elétricas, que está descrito lá na NR10. O que é o prontuário? Olha, é uma coleção de todos os documentos que atestam que aquela instalação atende ou não a NR10. Quer dizer, para atender a NR10, tem que ter um diagrama unifilar da instalação. Tem um diagrama unifilar? Né? E aí vai seguindo todos aqueles itens da NR10 que tratam de qualificação, capacitação, quem faz a manutenção na instalação, tem procedimento de trabalho, tem ensaio nos equipamentos, tem uma periodicidade, a questão da proteção contra descargas atmosféricas, tem ensaios para verificar se elas estão sendo eficazes. Então, qualquer prédio, qualquer construção, né, precisa atender a NR10. Os quadros, tem sinalização, tem barreira de proteção, e aí vai. Todos os itens da NR10 podem ser verificados, né, e aí você monta um relatório. Esse laudo técnico, né, vai permitir que você verifique uma série de itens. Não é só ver se tem EPI, se não tem EPI, né? Então, a partir desse laudo, vocês vão verificar e vão apresentar, né, esse relatório. Um relatório seria exemplificando, olha, a NR10 pede esse projeto do sistema elétrico atualizado. Qual que é a situação? Está atualizado ou está desatualizado? Está conforme ou está não conforme? E a partir daí você vai vendo quantas não conformidades você vai encontrar naquela empresa. E aí, para cada não conformidade, você identifica a foto, qual é a não conformidade, que norma que não atende, qual o item da norma que não é atendido. Então, por exemplo, ausência de iluminação interna nos painéis. Não atende o item 10.4.5 da NR10. Tem um problema envolvendo a NBR 5410. Não atende um determinado item da NR10. Então, você tem a foto da instalação, né? Você identifica qual que é o problema, e no quadro você coloca foto número 1, número 2, qual é a não conformidade, qual é a norma, qual é o item da norma que não é atendido. E aí você vai verificando. À medida que você vai olhar numa instalação, mesmo ela parecendo estar bem feita, você consegue verificar, opa, não atende um item específico da norma. E aí essa coletânea de itens permite ao proprietário da empresa, poxa vida, quais são aqueles que oferecem maior risco? Qual é o custo para regularizar? E quanto tempo eu precisaria para fazer? Então,
ter esse relatório técnico das inspeções é fundamental para que essa empresa possa colocar em ordem a sua conformidade à NR10. E uma outra utilidade muito importante é, se houver uma fiscalização, ela sinalizar para o auditor que, olha, tenho consciência, tenho um planejamento, um cronograma para regularizar e estou regularizando, para evitar multa. E não só isso, para evitar acidentes. Então, se você não vistoria e busca essa conformidade, você está criando uma condição precária que vai resultar no acidente. Então, isso é importante. Muitas empresas buscam, por exemplo, certificações ISO 9001, né? ISO 14000, que é de meio ambiente, a ISO 9000 é de processos, a OSAS 18001, que é ligada à segurança. Então, quando a empresa tem um selo de qualidade, que ela cumpre uma norma, ela cumpre uma ISO, né? E isso garante que os produtos que ela fornece vão ter uma qualidade assegurada. Por isso que as empresas buscam essa certificação, garantindo que ela tem uma forma de tratar as não conformidades. Agora, se tudo é gambiarra, se tudo é improviso, se você falar NR10 e a pessoa falar o quê? NR o quê? Para que serve? Então, certamente não tem nada, né? É a casa do tio Phil, né? E, nesse sentido, é que eu oriento vocês a aproveitar para fazer esse desafio até dia 13 de dezembro. Hoje é dia 8 de novembro. Então, vocês têm mais de um mês para fazer. Pode fazer em equipe, né? E a ideia, de novo, não é para vocês correrem riscos, não precisa ir numa empresa, não é para sair da universidade, vocês podem fazer, inclusive, dentro da universidade. Escolhe um laboratório, conversa com o professor, faz o prontuário, faz o relatório técnico das inspeções de conformidade à NR10 de um dos laboratórios da Unifei, com relação à eletricidade. Tá certo? Pode ser qualquer laboratório. Pode ser um laboratório de eletrônica. Você vai ver as instalações elétricas. Tem tomada aqui que não está identificada, os quadros disjuntores seguem a norma. O que não segue a norma? O eletricista que realiza a atividade tem o treinamento da NR10, atende o item 10.8, tem diagrama unifilar. Então, eu acho que o intuito é que vocês apliquem o conhecimento que vocês tiveram no curso como profissionais. Essa é a ideia. E, além dos materiais que estão disponibilizados aqui, eu coloquei também para vocês palestra, né, um vídeo, né, de terceirização do setor elétrico, o dublê de eletricista, que nós já assistimos. Tem uma palestra que foi ministrada pelo próprio autor desse manual de interpretação e aplicação da NR10, o engenheiro João José Barrico de Souza, a quem a gente agradece muito. Tem uma palestra de um eletricista, o tio Phil, né, que tem um trabalho muito interessante de conscientização dos perigos da eletricidade em empresas, em escolas, né, na população em geral. Então, recomendo que vocês assistam. Tem o próprio Jonas, né, que realiza esse tipo de serviços de verificação de conformidade à NR10 e o relatório técnico das inspeções em grandes empresas, né, e indústrias no país. E tem a palestra do engenheiro de segurança da CPFL, o engenheiro Luiz Carlos Miranda Júnior, que já esteve, todos esses já estiveram aqui na Unifei, no auditório da Elétrica, em seminários integrados de segurança, ou SISE, Seminário Integrados de Segurança, onde se abordaram vários desses aspectos e por isso que esses vídeos estão disponibilizados aí. Bom, ao assistir esses vídeos, que eu espero que vocês façam, que vocês escrevam uma página sobre segurança com eletricidade. Ou seja, depois de
4, 5 meses de curso sobre NR10, sobre segurança, vocês devem ser capazes de escrever. Não vale pedir para o chat GPT, porque eu vou saber, tem como verificar. Você tem que escrever sua própria aprendizagem. O que é importante? Por que segurança é importante? Né? Quais são os principais mecanismos ou medidas de controle no trabalho com eletricidade? Certo? E ali vem outros eventos que vocês podem assistir, também disponíveis, né, na revista Eletricidade Moderna, falando do impacto da NR10 em instalações com atmosferas explosivas, né, são áreas classificadas, aplicações da BNT NBR 5410, ligados a aterramento e equipotencialização, os tipos de aterramento, a questão de proteção contra choques nas instalações elétricas, a questão de geradores fotovoltaicos em telhados, a importância do aterramento, da conexão com a rede. Quer dizer, cada vez aumentam os riscos, porque novos equipamentos vão sendo agregados aos sistemas, não só na área de consumo, mas de geração também. Por exemplo, painéis fotovoltaicos, o pessoal olha e fala, não tem perigo nenhum. Tem perigo, sim. Tem corrente contínua ali, 300 volts, corrente contínua capaz de matar uma pessoa. E pode provocar um choque elétrico e morte por eletrocução. Parada cardiorrespiratória. Não é porque é corrente contínua que não tem perigo. Tem perigo, sim. E por isso que fica aí a sugestão de vocês assistirem essas palestras, esses eventos. E sobre arc flash, né? Quer dizer, são esses vídeos de arcos voltaicos em painéis, quando ocorre curto-circuito. A gente já viu, mas está aqui disponível para vocês. E tem outros documentos importantes tratando aqui sobre segurança em concessionárias, segurança em sistemas fotovoltaicos. Então, nossa próxima aula, dia 22, nós terminamos a apresentação sobre a NR10, encerramos esse módulo aqui e já está disponível para vocês o módulo que trata de primeiros socorros. Então, tem arquivos que eu sugiro que vocês baixem e já comecem a estudar, esses materiais são muito interessantes, e tem uma apostila de primeiros socorros, que foi produzida aqui pelo enfermeiro padrão da Unifei, né, o Tiago, e um curso de brigadista que nós fizemos na Unifei, eu pedi autorização a ele para compartilhar com todos vocês, e espero poder verificar com ele a possibilidade de que esse módulo de primeiros socorros seja oferecido pelos enfermeiros ou enfermeiras da Unifei, né, que tenha formação na área de enfermagem, e vou ver se eu consigo trazer o equipamento para vocês praticarem a reanimação cardiopulmonar. Então, independente disso, vocês têm vídeos aqui, muita informação, muita coisa para ler, e já também tem desafios para vocês fazerem. Né? Está aqui também, dia 13/12, vocês têm que produzir um vídeo de até 5 minutos explicando sobre primeiros socorros em acidentes com eletricidade. O que fazer e o que não fazer quando tiver uma vítima de choque elétrico. Tá certo? Então, aí é o vídeo que você vai fazer. Você vai pegar aí e fazer um vídeo com o seu celular, postar esse vídeo, né, e entregar ele, e esse depoimento seu que vai ser considerado como tarefa realizada. Por fim, nós vamos fazer a avaliação da metodologia e da didática do curso. Vocês tiveram a oportunidade de fazer uma avaliação sobre a didática do curso por ocasião das avaliações que vocês fizeram. Está aqui, está aberto ainda, acredito que esteja aberto. Deixa eu clicar aqui. Avaliação parcial da metodologia, fechou dia 31 de outubro. Mas se vocês quiserem fazer, eu posso abrir, tá? Aqui você faz a autoavaliação, você faz a avaliação da didática, você faz a avaliação do professor, é anônima, mas é importante para eu ter o feedback, né? Se de fato vocês estão conseguindo aproveitar essa oportunidade e aprender. E notem que todas as nossas aulas estão gravadas. Todas as nossas aulas
Por exemplo, a aula do dia 1º de novembro está gravada aqui. 25 de outubro está aqui. 18 de outubro está aqui. 4 de outubro. Ou seja, professor, não me lembro quando apresentou aquele item falando o 10.8 de capacitação, qualificação, autorização, habilitação. O que são esses itens? Veja o dia, clique no link, assista o vídeo novamente e você vai ter condições de estar se preparando para a prova do dia 23. E está aprendendo com uma postura proativa, né? Não só esperar receber o conhecimento, vá atrás do conhecimento. Esse conhecimento salva a vida. Foi claro? Sim, respondendo a pergunta da Kimberly, ainda os desafios que não foram corrigidos serão lançados ali e atualizados com as notas e as presenças de vocês. O status dessa planilha, Kimberly, é até aquela data, lá, 10 de janeiro. Tá bom? Alguma outra pergunta que eu possa responder? Agradeço a presença de vocês, né, nessa quarta-feira. Muitos de vocês participaram de eventos, né, nessa tarde, essa semana de engenharia elétrica. E amanhã tem palestras muito interessantes. Se eu não estou enganado, parece que o professor Horta vai estar apresentando sobre a questão de energias e conceitos muito interessantes, inclusive da área de hidrogênio, imagino. Mas, com certeza, professor Horta, vale a pena vocês participarem. Eu não estou vendo todos, mas alguém levantou a mão. Ana Carolina, tá certo. Ana, pode falar. Ô, professor, tudo bem? Com relação à frequência que está naquele documento que o senhor lançou de notas, como que ela está? Tipo assim, está pautado 2 por exercício? Como que foi distribuído? Funciona assim, ó. Primeiro, se você participa da aula aqui, conta a presença, tá certo? Do jeito que nós comentamos. Então, ao término da aula, eu tiro um relatório de quem esteve presente, eu sei o horário que entrou, sei o horário que saiu. Então, participou da aula, né? Então, tem presença. Entrou e saiu. Não, não tem presença. Essa é uma abordagem. A outra é assim, Ana. Tem lá uma tarefa para fazer. Fez a tarefa, conta a nota e conta a presença. Tá certo? Por quê? Porque vocês têm as atividades virtuais. Qual é a forma que eu tenho de saber se vocês estão acessando o ambiente e aprendendo através do ambiente? É pelas atividades. Então, através das atividades, eu faço o cômputo das presenças de modo proporcional. E aí, no final, eu somo e te dou lá. Você teve tanto de presença, você teve tanto de ausência. Foi claro, Ana? Foi sim, professor. Muito obrigado. O mais importante, gente, é que vocês aprendam sobre segurança. Não vai ter outro curso falando de segurança. Embora, na minha opinião, a segurança tinha que estar em todas as disciplinas, implícita na disciplina. Você vai ter uma aula teórica, você tem que pensar nos aspectos de segurança, de planejamento. Por que eu tenho que calcular? Por que eu tenho que projetar? Para evitar esse, aquele outro perigo, e essa é uma medida de controle. Um bom projeto é uma garantia de que a segurança foi considerada. Quando você não tem planejamento, você não faz um bom projeto, no improviso você não consegue. Imagina, você vai construir uma casa. Se você não vai no engenheiro civil, no arquiteto, para pensar como é que vai ser a casa, quantos cômodos, qual é a área que você tem, a área do terreno, por onde vai passar a tubulação elétrica, por onde vai passar a tubulação de água, né? Como você vai estruturar a ventilação, iluminação. Você pensa em todos os detalhes. Para quê? Para que na hora que for construir, todos os problemas que poderiam acontecer, você já antecipou. E você vai fazer a construção seguindo procedimentos, normas, materiais, recursos humanos, porque senão tem desperdício, tem perdas. A pessoa faz a parede no lugar errado, está torto, tem que quebrar, destruir, perda de material e tudo mais. Então, a segurança faz parte de todas as atividades humanas. Todas. Agora,
na eletricidade, aí é fundamental. Por quê? Um erro com eletricidade pode ser fatal. E a gente não quer isso. Por quê? Eletricidade não tem cheiro, não tem cor e mata. Tá certo? Alguma outra pergunta? Além da Ana? Caio, tranquilo, Caio? Tranquilo, professor. Maravilha. Bom, então vamos descansar, 10 horas e 35 minutos. Agradeço aí a vocês por terem essa jornada tripla, né? Teve aula de manhã, aula à tarde, evento, né? O CEMEL acontecendo, e amanhã tem mais CEMEL ainda. Então, participem, aproveitem, busquem conhecimento, e conhecimento salva vidas. Beleza? Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Bom descanso.